Oiê! Oiê! Hoje a gente veio trazer um vídeo diferente pro canal. Vai ser mais um bate-papo aqui no... A gente veio sentar aqui na Praça Central de Braga. Mas para bater um papo sobre algo que quando a gente começou a ver, né, pesquisar sobre isso, eram tipos de vídeos que nos incentivavam, né? Sim. Nos inspiravam. Sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre nomadismo digital. Que pra gente até o início da pandemia era algo que a gente nem sabia que existia, né? Sim. Praticamente. Era muito... Não tinha quase ninguém que fazia, não tinha muito material, ninguém falava muito sobre isso, né? E a gente, como todo mundo na pandemia, né, acabou ficando em casa e a gente não gostava muito de ver TV aberta. A gente foi pro YouTube e começou a aparecer para nós algumas coisas nesse sentido, e a gente começou a se interessar e começamos a estudar um pouco mais sobre isso. Eu acho que tudo começou assim, né, para explicar um pouquinho para vocês, né? Tudo começou com a nossa vontade de viajar. A gente sempre amou viajar, tanto eu quanto o Luiz. E aí o que acontecia, assim? A gente via sempre assim, vamos viajar, né, no Brasil, só tem o final do ano, só pode viajar do dia 20 de dezembro ao dia 5 de janeiro, por exemplo, porque a gente trabalhava como CLT, então era o período que a gente podia tirar de férias. Durante o ano não dava, ou, né, a gente tirava às vezes umas férias ou outras, mas cada um na sua data, cada um trabalhava, né, no seu setor, enfim, e aí tinha essa questão. E aí a gente se via num momento que a gente passava o ano inteiro guardando dinheiro para viajar no final do ano. E como a gente gostava muito de aproveitar a vida, a gente gosta de aproveitar a vida, a gente acabava não conseguindo guardar, porque como a gente gosta muito de viajar, a gente pegava e aproveitava o final de semana na praia, ou ia para Curitiba, ou enfim, né? A gente ia para São Paulo e aproveitava a vida do jeito que dava. E aí, no final do ano, a gente não tinha dinheiro para ir viajar, assim, mas a gente sempre queria. Ou quando a gente queria viajar, quando a gente ia viajar, a gente parcelava em 12 vezes e passava o ano seguinte inteiro pagando a viagem. Isso é uma coisa que fazia a gente pensar muito, assim, né? Eu acho que o ano... É difícil para as pessoas que estão dentro desse meio, dessa roda que é você trabalhar CLT, e que não vejo problema nenhum nisso, né? Eu passei a minha vida inteira trabalhando de CLT, praticamente. E porque é justamente isso, você trabalha o ano inteiro para num momento específico você ter algo diferente na tua vida. É claro que cada um tem a sua vontade, o seu desejo. Uns gostam de reformar a casa, uns gostam de guardar dinheiro para comprar uma casa ou comprar um carro, melhorar o carro. A gente gostava de viajar, a gente, né, morava de aluguel, a gente tinha carro financiado, e a gente gostava de viajar e aproveitar a vida, seja dentro do Brasil, seja para fora. Então a gente começou a pegar muito na gente, assim, realmente, né? E aquela velha história, né? A gente querer trabalhar para tornar realidade os nossos sonhos e não os sonhos para quem a gente trabalhava. E a gente se pegou muito na época, eu acho que no ano anterior da pandemia, que foi quando? 2020. 2020, que a gente queria viajar no final do ano e a gente começou a ver lugares e tal e... vamos viajar pro Nordeste. Sei lá, 7 dias tava 12 mil reais. 14 mil reais. Vamos... 2020. 2020. Vamos pra Cancún. Dava 14 mil reais, então, tipo, ir pro Nordeste, pro Cancún, dava o mesmo preço. Aí a gente acabou... Foi nesse ano que a gente foi pro cruzeiro? Acho que foi. Foi no ano que a gente acabou indo pro cruzeiro, enfim. Ou foi o ano anterior, não sei. Foi o ano anterior que foi pro cruzeiro, depois a gente começou a ver isso e também tava naquele negócio da pandemia, se ia continuar, se não ia, a gente acabou indo pra praia. E aí foi na pandemia que a gente se viu assim, meu Deus, quando que isso vai acabar? Quando que a gente vai poder viajar de novo? A gente trabalhava como CLT e nossos salários foram reduzidos em 25%, reduziu 25%. E a gente tinha um auxílio do governo, enfim, e a gente se pegou naquela questão assim, quando que a gente vai voltar a viajar? Quando que a gente vai poder conhecer outros países? A gente sempre, né, teve muita vontade de conhecer a Europa, passear por tudo, né, enfim. E aí foi quando a gente começou a viajar pelo YouTube. A gente começou a assistir vários canais que a gente assiste até hoje, a gente adora. E começou a viajar pelo YouTube. Então a gente passava o dia inteiro cozinhando e assistindo vídeo no YouTube. Nos finais de semana, e aí durante a semana a gente trabalhava, uma época a gente trabalhou uma semaninha só de home office, e depois a gente já foi trabalhar na empresa de novo. Mas isso pegou bastante, assim, que a gente queria continuar, né,
crescendo culturalmente, assim, né? Conhecendo outros lugares. E aí foi quando a gente começou a ver vídeos, né, no YouTube sobre pessoas que viajavam e trabalhavam, né? Sim. Quer falar? Trabalhavam online, né? A gente sempre tinha essa curiosidade, né? Como que as pessoas, que Globo Repórter, né? O que fazem, como vivem, o que comem. E a gente começou a realmente ir aprofundar mais isso, né? E aí começaram a aparecer vídeos de pessoas que moravam em motorhome, por exemplo, viajando a Europa, viajando os Estados Unidos, viajando o mundo, enfim, trabalhando online, né? Claro que quase ninguém falava exatamente o que fazia, né? Um momento ou outro dava uma pincelada e a gente começou a instigar um pouco mais isso aí atrás, para entender como que essas pessoas conseguiam viver, né, trabalhar online e viajar e unir as duas coisas, né? E foi quando então a gente decidiu realmente ir atrás e entender um pouco mais sobre isso, né? O que é um trabalho online, né? Assim, não é só um home office, né? Não é se trabalhar para uma empresa, é também trabalhar para uma empresa e de qualquer lugar do mundo, mas são pouquíssimas empresas hoje no mundo, mesmo depois da pandemia, principalmente da nossa área, assim, né? que né, tem essa liberdade. É mais o pessoal de TI que consegue, né, trabalhar para outras empresas, enfim. Mas no nosso segmento, como eu era da área comercial, a Joyce da área de marketing, era mais difícil. Então, assim, a gente teria que fazer o quê? O próximo passo, a gente teria que mudar totalmente a nossa vida. Encontrar realmente um nicho, algo que a gente conseguisse trabalhar, sendo um trabalho 100% online, que não dependesse de nada de nossa, de um trabalho, né, de um local físico, para a gente poder realmente desenvolver essa nossa vontade, esse nosso projeto, né? E daí assim, tudo começou porque nessa questão do motorhome e tal, e a gente começou a se interessar muito por esse estilo de vida. Na verdade, assim, antes desses vídeos, a gente nunca tinha parado para pensar na possibilidade de morar no motorhome e viajar, e muito menos, acho que trabalhar de outros lugares do mundo, enfim, dessa flexibilidade, a gente nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho que, não sei, se não fosse a pandemia, a gente vê esses vídeos, talvez a gente também hoje nem estaria onde a gente está hoje. Então, Sim. Tudo tem um porquê, assim, né? Até, tipo assim, não sei se em algum momento, de vez em quando eu me pergunto, assim, tipo, em algum momento, sei lá, o Luiz ia, tipo, se interessar em morar no motorhome, entendeu? É uma coisa que não tinha passado na nossa cabeça. Nem na minha. Nem na dele. E a gente começou a ver e foi uma coisa que nós dois gostamos muito, se apaixonamos, enfim, a gente sabe que, né, tem que ter a experiência do presencial, de fazer mesmo, mas a gente se apaixonou por esse estilo de vida e era isso que a gente queria. Então a gente começou a estudar mais sobre marketing digital, né, sobre como ganhar dinheiro, né, trabalhando de outros lugares, enfim, começou a pensar sobre isso. A gente consumiu muito conteúdo, comprou muito curso, livro, tudo que vocês podem imaginar. A gente, né, na pandemia a gente não podia sair de casa, a gente só fazia isso. E começamos a bolar o que a gente ia fazer da vida. Então, em primeiro momento, a gente não pensou numa empresa em si, a gente pensou em criar um canal no YouTube e um Instagram para falar sobre dicas de varejo, redes sociais, e-commerce, enfim, que é, né, vendas, né, que é da nossa área, era a nossa área, né? Então a gente queria juntar as duas coisas, né? E como tudo a gente fala assim, né? Sempre tem esse lema, todo mundo fala, esse lema. O feito é melhor que perfeito. Então a gente começou fazendo coisa em casa, vídeo em casa, bem mal feito. Ai, que pecado. Mal feito, comparando com hoje, assim, Sim, né? A gente montava cenário, enfim, uma coisa meio doida, para falar de um assunto que estava relacionado com o nosso dia a dia, com o que a gente fazia já, não com o que a gente gostava muito, com o que a gente já fazia, né? Para entrar nesse meio. E aí foi indo, né? Assim, um dia a gente parou assim, pô, mas não é isso. Né? É que daí pegou aquele fato assim, ó. Por dois motivos a gente parou com esses conteúdos do YouTube. Na verdade, assim, foi 2, 3 meses, tá? Não foi um tempão. Mas assim, a gente empacou por dois motivos. Primeiro, porque começou a dar conflito na empresa onde a gente trabalhava, porque eles falavam que o que a gente estava passando, né, nos nossos conteúdos não era a estratégia da empresa, mas era tipo... Era o nosso conhecimento. Era o nosso conhecimento que a gente estava colocando na internet. Que a gente também passava esse conhecimento para a empresa, mas a gente passava para a nossa... O conhecimento é nosso, né, do profissional. Mas enfim, começou a dar conflito nisso, um bafafá na empresa. Nós dois trabalhamos na mesma empresa. E o segundo motivo é porque a gente parou e pensou, será que é isso que a gente quer? Né? Falar sobre isso, né? A gente quer, claro, ganhar dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro com qualquer coisa, né?
mas assim, ai, será que é isso que a gente quer pra vida? Enfim. E aí a gente parou e não, né, não continuou e parou e começou a pensar em outras coisas. E aí isso foi final do ano e daí em janeiro eu voltei a gente voltou de férias e daí eu recebi uma promoção. Trabalhava... Pode ser que tenha, o vento pode ser que dê uma atrapalhada no áudio. Vamos ver. É, e eu era analista de marketing, eu ganhei uma promoção para ser coordenadora de marketing. E mesmo com aquela promoção, eu já estava muito certa que não era aquele estilo de vida que eu queria. Então aquilo não me preenchia mais. Então mesmo com essa promoção, que poderia ser para outras pessoas assim, agora eu vou ficar pro resto da vida lá. Não, eu não quis. Claro que eu aceitei a promoção, né? Mas eu voltei já me estruturando para outra coisa. E aí eu voltei de férias e eu pensei, né, no início do ano, não, eu vou continuar, porque assim, talvez eu me apaixone pelo marketing, né? Que é o que a gente faz hoje. E eu consiga ver ele de outra maneira. E foi isso que aconteceu. Daí eu criei um Instagram sobre marketing, que é a minha área desde sempre. E eu comecei a criar conteúdo do meu jeito, trazendo, né, dicas, conteúdos, enfim, mas do jeito que eu queria. E eu comecei a me apaixonar por aquilo de novo, porque eu percebi que dentro de uma empresa eu estava preso numa bolha. Eu só sabia de marketing daquilo que a empresa me disponibilizava. Ou, né, eu só podia fazer o que a empresa, né, permitia. Então eu comecei a me abrir um leque, assim, eu comecei a me apaixonar de novo. E aí foi quando a gente começou a estruturar, assim, né, essa questão, né, vamos começar a prestar serviço para algumas empresas. Graças a Deus, né, sempre a gente teve muita procura dos nossos serviços, então muita gente, né, procurou a gente pra gente fazer o serviço. A gente não estava divulgando nossos serviços, a gente, na verdade, nem tinha estruturado nada. Mas como eu estava com o perfil do Instagram criando conteúdo... Tinha nome, não tinha nada, né? As pessoas começaram a questionar, assim, né, como que eu poderia ajudar. Enfim, eu comecei a trabalhar com alguns clientes e tal. E até que eu me peguei olhando que eu atendendo 3 clientes, eu tava tirando o meu salário limpo que eu trabalhava na época. Então, o que a gente fez? A gente se estruturou e eu saí da empresa onde a gente trabalhava. E ela me chamou para conversar e falou assim, olha, eu tô pensando em sair da empresa, o que você acha? Aí eu falei, cara, se é o que você gosta, né? Na minha cabeça ainda não passava também, daqui a algum tempo eu vou sair. Não, ela vai sair, vai tocar o negócio dela, vai criar o negócio dela e vamos pra frente, né? Eu jamais ia falar, não, imagina, não saia, vamos lá, continuar como a gente tá. É impossível isso, né? Então eu falei, não, claro, se é o que você quer, faz o que teu coração manda e o que você acha que deve ser feito. E aí, daí claro, né, a gente não fez nada irresponsável, né, a gente se estruturou para isso e eu saí da empresa e comecei a trabalhar, né, com marketing. Então eu fazia gestão de redes sociais, eu dava consultoria, e as coisas foram crescendo numa proporção muito louca, porque foi crescendo muito, foi muito um indicando para o outro, um gostando, um falando para o outro, enfim. E no final do ano, eu tava faturando 5 vezes mais o meu salário da empresa onde eu trabalhava. E aí foi o momento que a gente conversou, eu e o Luiz. Ou, né, ele saía da empresa e se estruturava. Esse já era o plano, né? Desde o início era o meu, não tanto dele, que ele tinha mas a gente ia dar um tempo maior, né, para tudo se estruturar, tá bem sedimentada realmente essa, entre aspas, essa empresa e esses planos e tal. Para que eu, né, num futuro bem próximo também saísse, a gente tocasse esse negócio. E as coisas estavam indo muito bem, desculpa te cortar. E eu falo assim, amor, tu tens que sair, eu preciso de ajuda, eu vou enlouquecer, eu tô com muito trabalho. E ele fala, calma, espera. E eu, meu Deus, é muita coisa, não vou conseguir. E ele, calma, espera. Porque assim, como eu falei, minha vida inteira foi CLT. Há 30 e tantos anos eu trabalhava dentro de empresas, então... com 50 anos, você toma uma decisão que você vai sair e vai mudar radicalmente sua vida, é difícil, né? É difícil. Mas, como eu falei lá no começo, quando você está dentro dessa roda, dentro desse meio, é difícil você conseguir enxergar e abrir esses horizontes, né? Ainda mais há muito tempo dentro disso. Aí quando você realmente toma uma decisão, é pior ainda, porque dá mais medo ainda. Não, tomei a decisão, comuniquei a empresa, eu vou sair... Claro. Digamos que era agosto ou setembro, eu ia sair. Daí a empresa me chamou, olha, não sei o que e tal, dá para ficar até dezembro?
Não, tranquilo. Aí super ele desenho. ficou, né? E eu quase morrendo de tanto trabalho. Mas foi bom, né? No fim foi bom. A gente, claro, né? Tem aquela questão de que a gente tem medo, a gente não sabe o que vai ser do dia de amanhã, mas também a gente não sabe se a gente vai ter um emprego amanhã. Eu sempre falo isso, a gente não sabe. Tipo assim, pode ser que amanhã não tem mais cliente, mas amanhã pode ser que a empresa onde eu trabalho não tenha mais cliente e manda eu embora. Então é muito incerto tudo, enfim. Mas daí foi bom esse tempo, a gente se estruturou, quando, né, daí deu dezembro, o Luiz saiu. Enquanto isso, a gente estava se planejando já para dar esses passos que a gente já deu, né? Pode ser que você esteja ouvindo um violino no fundo, assim, que a gente está bem na frente da escola de música da Universidade do Minho, então vai ter um violinozinho no fundo. Enfim, daí a gente estava se estruturando tudo isso também, porque a gente queria até ter essa vida nômade, enfim, e a gente, vamos fazer o quê, né? Com essa liberdade. Então a gente, né, decidiu que a gente queria morar na Europa para ter essa oportunidade de viajar o mundo aqui viajar o mundo, mas começando pela Europa. E aí a gente começou, para onde que a gente vai, e o primeiro lugar que passou na nossa cabeça foi Portugal. O Luiz já morou 6 meses em Portugal. E também é um país onde é mais flexível para brasileiro, mais possibilidade de visto, né? Querendo ou não, também é mais barato. A gente falou, não, vamos para Portugal. E a gente começou a se estruturar, daí no meio disso também tem a Catarina, a gente fez todo o processo dela que a gente mostrou aqui no canal. A gente decidiu desde sempre que a gente queria ter um canal no YouTube, que a gente espera, né? Viagens, Que a gente espera trazer muito conteúdo para cá e a gente espera que no futuro isso também gere uma renda pra gente. A gente sempre teve essa vontade, por isso que a gente está aí mais de 1 ano e meio criando conteúdo aqui sem ganhar 1 centavo do YouTube. E tudo que a gente está falando, né, que é a questão de ser nômade digital, é justamente, hoje a gente não é nômade, né, ainda, porque a gente tem essa obrigação de estar aqui em Portugal, por questão da residência, enfim, mas que daqui a pouco a gente vai poder ter essa liberdade realmente de ir para qualquer lugar. A liberdade a gente tem. A gente só tá agora se segurando um pouco, porque a gente precisa se estabelecer aqui para ter residência. Sim, a gente não é nômade ainda, a gente já poderia ser, mas hoje a gente não é ainda porque a gente tem uma residência fixa em Portugal. Na verdade, a gente já foi, né? Como a gente mostrou já aqui. Um pouquinho no Brasil a gente foi nômade. Que era até a ideia também de ser aqui, mas aqui é muito, muito caro. Não tem como você ficar um mês de Airbnb, enfim. Então, enfim, né? Daí o Luiz saiu no final do ano e a gente continuou a empresa, e a empresa vem crescendo cada vez mais. E foi uma coisa que a gente quis trazer esse vídeo até para inspirar outras pessoas, porque era algo que a gente ouvia muito quando a gente sonhava com isso e a gente achava que não era possível, que a gente nunca ia alcançar, e a gente alcançou. E claro que a gente tem planos maiores, a gente já falou, né, que a gente tem muita vontade de viver essa vida no motorhome, viajando, obviamente trabalhando, né? E mostrar também que existem infinitas possibilidades de você conseguir isso, né? Infinitas formas de você trabalhar online. Você pode prestar serviço, você pode... Nossa, tem várias coisas. Você pode ter uma agência, você pode editar vídeo, você pode... Enfim, tem inúmeras formas de você trabalhar online, né, digitalmente. Então, e principalmente para quem assim, fala assim, não estou mais na idade de fazer isso, não cabe mais. Eu comecei com 50 anos. Então, assim, e dá medo, né? Mas aquela velha história, vai com medo mesmo, não tem jeito, sabe? A gente sempre fala, né? A gente, vamos trazer um conteúdo sobre isso. E a gente sempre fala que o ponto principal de tudo isso é a cabeça. É a gente, primeiro assim, né? Por exemplo, assim, quando foi o nosso momento de virar tudo isso, pra mim também não foi fácil com 20 e poucos anos. Pro Luiz, muito menos, com 50. Então, pega muito isso, assim. Só que, assim, quando eu tava mal psicologicamente, o Luiz tava bem. Quando ele não tava bem, eu tava bem. Então a gente, tentou se ajudar ao máximo, assim, pra dizer que sim, a gente ia conseguir, que é possível. E a gente tá aqui hoje pra contar isso, assim, hoje, né, dando nossa real, assim, sobre nossa empresa, enfim. A gente atende clientes do Brasil, a gente atende clientes de Portugal e hoje a gente tem um ótimo faturamento e vive muito bem. Óbvio, né, aqui a gente só tá falando das partes boas, as partes ruins a gente não tá falando. Hoje ainda a gente comentou sobre isso, né? Que a gente está ontem, na realidade, né? Mas tem momentos que a gente está pesado, assim, os dois estão pesados. A gente se olha assim e fala, não, preciso parar e, né? Você vai pro sofá, vai dar uma volta, porque a cabeça fica meio doida, porque não é só a questão do trabalho. Tem momentos que vem tudo isso, né? Pô, e se mês que vem alguém cancelar e diminuir cliente, diminuir faturamento, como é que... Então, né? Quem é empreendedor, quem é empresário, quem tem, né? Esse tipo de
de vida sabe bem como é que é. O dia de amanhã é sempre uma incerteza. Você tem que trabalhar muito no hoje para que amanhã seja sempre melhor, né? Mas a incerteza sempre existe. E eu acho que é várias incertezas, né? Não é a vida em geral, né? Sim. É questão de que a gente está na Europa, a gente ganha, né? Nossa renda é quase 90% do Brasil, então a gente tem que dividir por 6, então é pesado. Enfim, aqui a gente não falou as coisas ruins e tipo da nossa história, do quanto foi perrengue e tal, porque todo mundo vai passar por isso, né? Todo mundo tem essa vontade, mas trabalhando numa empresa ou, né? Enfim, né? Tendo a vida que todo mundo tem problema, então cada um escolhe os seus problemas. Uma coisa é ter um perrengue para tua empresa, para você, para o teu negócio, para tua vida, outra coisa é ter perrengue para uma empresa de terceiros, né? A questão também, um casal, nós somos um casal, e se você trabalhar junto e morar junto, é tudo junto, né? Os problemas são os mesmos, dentro do mesmo ambiente. No começo a gente saía um pouco, um ia para um lugar, outro ia para o outro, para a gente não ficar o dia inteiro junto, que também é pesado, não é fácil. Não, e tem que aprender a conviver, né? Eu acho que hoje a gente já aprendeu um pouco mais. A gente em um ano e pouco já deu, né? A gente já aprendeu muito, mas a gente brigou muito, a gente... Foi muito difícil, muito... Hoje a gente tá bem, né? Bem, nossa. Perto do que tava antes, tá maravilha. Tá bem mesmo. Mas a gente sabe que foi um puta desafio em todas as áreas da nossa vida. Então a gente queria trazer essa questão. E é a questão que eu falei, assim, né? Tu escolheu o teu problema, né? Nosso problema agora, né? Nossos problemas são em consequência de um sonho que a gente quer viver, que a gente já tá vivendo. Hoje o Luiz mandou um negócio disso, assim, de a gente olhar e agradecer porque a gente já tá vivendo. Óbvio que a gente quer viver mais coisas diferentes, enfim, a gente tem outros planos, mas a gente já tá vivendo um sonho. A gente chegou no nível de nós já termos colaboradores com a gente na empresa, né? Vários parceiros, e agora vamos ter um colaborador, né? Que vai iniciar agora em maio. Com muito orgulho. Com muito orgulho, porque não é fácil. Também é outra coisa que, né, pra gente ficou assim... É um puta desafio, porque é aquela questão, uma pessoa né? que vai começar a depender da nossa empresa, né? Exatamente. Então isso também gera mais responsabilidade, enfim. É legal, mas é uma responsabilidade muito grande. E aí a gente tem dias que são fáceis, tem dias que são difíceis, quer dizer, fácil nenhum dia. Então eles são mais tranquilos e... Um dia são mais prazerosos, outros nem tão prazerosos. Porque é bacana, você vê o desenvolvimento do trabalho também, as empresas crescendo com o teu trabalho, isso é muito legal, sabe? Então Desculpa. Não, pode falar. Mas a gente quis trazer esse vídeo justamente para incentivar quem está pesquisando sobre isso. E para quem tinha dúvida de como é que a gente fez tudo isso, de onde nós viemos, para onde vamos e como que a gente vive aqui. Porque talvez seja uma dúvida de muitas pessoas, né? E se tiverem mais dúvidas, né? Na verdade, assim, a gente não explicou o que a gente tem, né? No fim, a gente não explicou. A gente tem uma agência de marketing. E a Mindset, eu vou deixar o @ aqui embaixo para vocês irem lá seguir. E a gente tem muitos mais planos também para agência, de trazer produto digital. Uma agência de marketing digital, onde nós damos consultoria, mentoria, treinamentos, gestão de redes sociais, implantação e gestão de e-commerce. Então, estratégias, toda essa questão ligada realmente a um trabalho online dos clientes. Então, assim, né? Desenvolvemos, é uma coisa da nossa área, que a gente já viveu muito, temos experiência e passou a ser prazeroso. Aquele primeiro trabalho era mais ou menos isso. É por isso que a gente fala assim, o feito é melhor que perfeito. Iniciem, dê o primeiro passo e vão acertando, né? E vão acertando no meio do caminho, vão corrigindo no meio do caminho. Foi o que a gente fez. E nisso tudo, assim, a gente teve várias experiências profissionais, né? Também, assim, eu acho que é importante a gente falar, de testar outras coisas, Só um pouquinho, a Catarina tá junto, mas ela se prendeu aqui. E a gente testar várias coisas. Uma época o Luiz queria do Brasil mesmo, dar dicas daqui de Portugal, daí desanimou. A gente começou a vender doces também para arrecadar um dinheiro para vir. Parece formatura de faculdade, que eu tô vender doce na porta da... Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui. Que tá o curso mais alto para vir para Portugal. Mas é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Se todo mundo que tiver dúvida pode perguntar o que quiserem aqui nos comentários, perguntem pra gente, a gente vai responder. Se quiser um vídeo específico de alguma coisa que a gente falou aqui, a gente quis bater um papo mesmo, né? Ficou 24 minutos, ficou longuinho até. Mas é isso que a gente queria mostrar pra vocês, da onde nós viemos, pra onde nós vamos e o que nós fazemos hoje. E mostrar que não é fácil, mas não é impossível. Então é isso, galera. Bom, se inscrevam no canal.
né? Mais uma ajudinha pra gente também. Se inscreve no canal, deixa um comentário aqui, qualquer dúvida que vocês tenham, já deixa o joinha e a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Tchau. Tchau!